Como transformar um número em notação científica ou como desfazer uma notação. É isso que você vai aprender nesse vídeo aqui. Fica ligado. Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e hoje a gente vai aprender como transformar números para notação científica e como pegar um número que já está em notação científica e transformar para um decimal normal. Beleza? Sem enrolação, vamos lá, mas antes eu vou lembrar vocês de seguirem Detona Física em todas as redes sociais. Cara, se vocês botarem Detona Física em qualquer rede social, vocês vão me achar lá e vocês vão me ajudar demais se vocês começarem a me seguir. Beleza? Então vamos lá. O que é notação científica? É uma maneira que o pessoal achou para trabalhar os números de uma forma mais fácil. Por exemplo, quando você faz questões de química e física, às vezes você acha números muito grandes. Sei lá, na química você fez um cálculo e achou um valor assim, ó. Imagina multiplicar, somar, dividir um número desse jeito. Agora, numa questão de física, imagina você, sei lá, fez um cálculo, leu a questão e tem um número gigantesco desse, 2 bilhões. Aí você pensa, puxa, como eu vou trabalhar com isso? E existe uma maneira mais fácil, e é transformar esses números para uma base 10, que a gente chama. O nome disso é notação científica. Às vezes os alunos pensam que isso é ruim, mas, gente, facilita demais os cálculos de vocês. Hoje eu só faço, quando eu pego um número grande e número pequeno, eu sempre uso notação científica. E a gente vai ver como é que transforma isso. Esse 0,00098 é a mesma coisa que 9,8 vezes 10 elevado a menos 5. E esse 2 bilhões aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 9. Então olha só, o número era desse tamanho, virou um negocinho desse tamanho. O outro número era desse tamanho, virou um número desse tamanho. Então facilita, diminui, né, o tamanho dele. Para multiplicar e para dividir fica muito mais fácil. Eu mostrei o que é a notação. É a gente pegar esse número e transformar ele, ó, utilizando uma base 10. Sempre vai aparecer esse 10 aqui e um expoente em cima desse 10. Tá bom? Agora que eu mostrei o que é a notação científica, eu vou explicar como é que a gente utiliza. Basicamente, a gente vai andar com a vírgula. E para a gente andar com a vírgula, a gente tem que identificar onde ela está. Presta atenção. Vamos começar aqui com 200. Existe uma regrinha. Quando você não está vendo a vírgula no número, quer dizer que ela está aqui no final. Ó. A gente tem um 200, não estou vendo a vírgula. Então quer dizer que ela está aqui no final. Quando a gente vai transformar um número em notação científica, a gente tem que transformar ele para um número menor do que 10. Um número entre 1 e 10. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho 200, é bem maior do que 10. Eu vou pegar a vírgula, que está aqui no final, e vou andar duas casas. Ó. Pulei uma, pulei duas. Vou botar essa vírgula bem depois do 2, porque vai ficar simplesmente 2, ou seja, um número menor do que 10. Aí eu boto vezes 10, sempre vezes 10, porque notação científica utiliza a base 10. Aí você vai ver quantas casas eu andei com a vírgula. Eu andei duas casas, ó. Uma, duas. Como eu andei duas casas, eu vou botar um 2 aqui em cima. E como eu andei duas casas para a esquerda, esse expoente ele fica positivo. Sempre que você anda com a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Vamos olhar aqui para baixo. Segundo número, 54.000. É um número bem maior do que 10. Então vamos transformar esse número para um número menor do que 10. Como a gente não está vendo a vírgula, quer dizer que ela está bem aqui no final. Então vamos lá. Eu vou pegar essa vírgula e vou andar. Ó. 1, 2, 3, 4 casas. Por que eu andei 4 casas? Porque se a vírgula ficar bem aqui no meio, esse número vai virar 5,4. Se a vírgula ficar entre o 5 e o 4, vira um 5,4, ou seja, menor do que 10.
Aí eu boto vezes 10, sempre vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Então, elevado a 4. Eita, João, se eu achei que eu ia botar elevado a 3, porque tem 3 zeros, então eu achei que ia ficar elevado a 3. Não. Você não vai botar o número de zeros que tinha no número. É o número de casas que a gente andou. Então a gente andou os 3 zeros, mas também andou esse 4. Então a gente andou 4 casas. Vamos lá, esse outro número aqui, ó, 160 milhões. A gente não tô vendo a vírgula, quer dizer que ela tá bem aqui no final. Então vamos andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ficar entre o 1 e o 6, porque vai virar 1,6, número menor do que 10. Então eu boto vezes 10. Quantas casas eu andei? 8. Boto um 8 aqui. Nesse número agora, 8.942,16. Ah, ó, eu já tô vendo a vírgula. Eu consigo ver a vírgula bem aqui. Então a gente vai contar a partir dela, ó. A vírgula não tá aqui? Vamos andar com essa vírgula, ó. 1, 2, 3. Entre o 8 e o 9. Então vai ficar 8,9 vezes 10. Quantas casas eu andei? 3. Eita, e esse 16 aqui que está depois da vírgula? Não interessa. A gente só tem que prestar atenção em quantas casas a vírgula pulou. Nesse caso foram somente 3. E para finalizar, 78.165. Não estou vendo a vírgula. Então quer dizer que a vírgula está aqui no final, ó. Então a gente vai andar 1, 2, 3, 4. Então 7,8. Se você quiser só deixar 7,8 vezes 10 elevado a 4, é uma opção, dependendo da questão, mas também você pode repetir todos os outros, né? 7,8165 vezes 10 elevado a 4. Dependendo do seu professor, dependendo da questão, só 7,8 dá certo, igual eu fiz aqui, né? Eu ignorei esses outros números aqui. Mas você também pode botar 8,9, 4, 2, 1, 6 vezes 10 elevado a 3, né? Você repete no final os números, mas vai depender de questão para questão, tá bom? Agora, eu mostrei aqui números grandes, números maiores, transformei em números menores, né? Por exemplo, 200 eu transformei em 2, 54 mil transformei em 5,4, 160 milhões, transformei em 1,6. Então preste atenção, transformei números grandes em números pequenos. A gente andou com a vírgula para esquerda. Por isso que o expoente ficou sempre positivo. Mas existe uma situação diferente. Olha aqui nessas situações. São números menores do que 1. Em números menores do que 1, para onde a gente vai ter que andar com a vírgula? Vamos lá, 0,0024. O que a gente vai fazer aqui? Ó, a gente vai transformar esse número 0,0024 em um número entre 1 e 10. Então eu vou pegar essa vírgula aqui, ó. Eu vou andar 1, 2, 3 casas para ficar entre o 2 e o 4, porque ele vai virar um 2,4. Vezes 10. Quantas casas a gente andou? 1, 2, 3. Qual é a diferença agora? Se a gente prestar atenção nessas questões aqui agora, ó, a gente andou com a vírgula para direita. Quando você anda com a vírgula para a direita, o expoente vai ficar negativo, tá? Ó, vou botar um menos. Deixa eu voltar aqui. Lembra aqui, ó, do exemplo anterior? A vírgula andou 1, 2 casas para esquerda. Então ficou 2 vezes 10 elevado a 2 positivo, porque a vírgula andou para a esquerda. Só que quando o número é menor do que 1, né, 0, alguma coisa, então essa vírgula vai ter que andar para a direita, é o contrário. Então olha só, segundo exemplo, a vírgula está bem aqui. Vai andar 1, 2, 3 casas. Por que a vírgula vai ficar aqui? Para ficar 8,9. Tem que ser um número menor do que 10. Ah, professor, João, se eu quiser andar, botar bem aqui, ó. Vou botar vírgula
Depois do 9 vai ficar 89,4. Você pode fazer isso dependendo da questão, mas a regra oficial é que o número tem que ser menor do que 10. Então o que a gente vai fazer? Vai andar só 1, 2, 3 casas para ficar entre o 8 e o 9. Então vai ficar 8,9 vezes 10. Andei quantas casas? 3. Andei para a direita, então negativo. Aqui, ó, 0,12. Quantas casas a gente vai andar nessa questão? Só uma. Para ficar 1,2 vezes 10. Quantas casas eu andei? Uma. Para onde? Para a direita. Então é negativo. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Ah, professor, eu posso botar, se eu quiser, 1,0? Pode. 1,0 vezes 10 elevado a menos 5. 1 é a mesma coisa que 1,0. Não faz diferença, tá? E para finalizar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? Lembra disso. Se o número for maior do que 1, como esses primeiros números aqui, quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente vai ficar positivo, ok? Nesses outros exemplos aqui, a gente andou, são números menores do que 1, 0, alguma coisa, lembra disso? Então a vírgula vai ter que andar para a direita. Então na notação, o expoente vai ficar negativo. Tá bom? Muita gente se confunde nisso. Então só você praticar, o segredo é praticar, gente. E olha só, se você chegou até aqui, é porque você está gostando da aula, é porque você quer aprender mais. Então o que eu peço? Algo que não vai te custar nada, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e, se você puder, compartilha com alguém que também está estudando esse conteúdo. Se te ajudou e você puder mandar para outra pessoa, você vai ajudar a outra pessoa e vai me ajudar demais. Tá bom? Para a gente finalizar essa aula, vamos para a segunda parte, que é transformar um número que já está em notação para um número decimal, um número com vírgula, né? Um número sem a base 10 ali. Então a gente viu como transformar de notação para, ou melhor, a gente viu como transformar de um número, entre aspas, normal para um número em notação, como escrever em notação. Agora a gente vai ver o contrário. Então olha só, 2,5 vezes 10 elevado a 3. Como é que a gente desfaz essa notação? A gente vai ter que andar com a vírgula de novo. Sempre é andar com a vírgula. Então olha só, 2,5, eu vou botar aqui, 2,5. A gente vai olhar para o expoente, 3. Se o expoente é 3, quer dizer que eu vou ter que andar 3 casas, tá bom? Mas presta atenção, é aqui que muita gente se enrola. Como a gente vai fazer o contrário, de novo. Antes eu peguei um número e transformei em notação científica. Agora é o contrário. Eu vou pegar notação científica e transformar em um número normal, tá bom? Então a gente vai pensar o contrário agora. Então vamos lá. Ao contrário, 2,5 vezes 10 elevado a 3. Você olha para o expoente. Expoente 3. Quantas casas a gente tem que andar? 3 casas. Nesse caso, eu vou andar agora, ó, como eu estou desfazendo a notação, eu vou ter que andar 3 casas para a direita. É o contrário, tá? Quando o expoente é positivo e você está desfazendo a notação, aí você vai andar 3 casas para a direita. Então vai ficar 1, 2, 3 casas. Pulei 3 casas. E o que eu faço com esses espaços vazios? Bota 0. Ou seja, 2.500. Ah, se você quiser botar 2.500,0, também dá no mesmo, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. 4,16 vezes 10 elevado a 5. Se o expoente é 5, quantas casas eu vou andar? 5. De novo, como eu estou desfazendo a notação, se o expoente é positivo, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita, porque eu vou desfazer o que foi feito antes.
Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Nesses espaços vazios eu boto 0. Então vai ficar 416.000. Mais uma vez, vou andar quantas casas aqui, ó? 4 casas. Então, ó, 1,2. Vou andar 4 casas para a direita, porque o expoente é positivo. Estou desfazendo a notação. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E completa com 0. Então, é 12.000. 8 vezes 10 elevado a 2. Quantas casas a gente vai andar? 2. Para onde? Para a direita, porque eu estou desfazendo a notação. O expoente é positivo. Então, é 8. Cadê a vírgula? Está bem aqui no final. Quantas casas eu vou andar? 2. 1, 2. Bota 2 zeros que vai dar 800. E para a gente finalizar, agora eu vou mostrar como desfazer a notação com expoente negativo. Mostrei aqui, ó, desfazendo a notação com expoentes positivos. Agora vai ser o contrário. Então, olha só. 2,5. Deixa eu até botar um pouquinho mais para frente aqui, ó. 2,5. Quantas casas a gente vai ter que andar? 3 casas. Só que o expoente agora é negativo. Então, a gente vai ter que andar para esquerda. Então, a gente vai andar, ó, 1, 2, 3. Aí, aqui onde a vírgula parou, você bota ela. Aí, completa 0, 0, 0. Ou seja, 0,0025. Fazer aqui de baixo. 4,16. Vamos ter que andar 5 casas para esquerda, porque a gente está desfazendo, é o contrário. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bota a vírgula aqui onde acabou e completa com os zeros. Então é 0,0000416. Vamos andar 4 casas. 1,2. Vamos andar 1, 2, 3, 4. Bota a vírgula aqui, completa com 0. 0,00012. E o último exemplo, reparem, ó, que eu estou fazendo os mesmos exemplos dos anteriores, só que com os expoentes negativos. E para finalizar, ó, 8. Cadê a vírgula? Está aqui no final. Vou mandar 2 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Bota o 0 aqui. Acabou. 0,08. Eita, professor, até entendi um pouquinho, só que eu me confundo. Ó, o que você tem que fazer? Você precisa refazer essas questões. Você vai fazer o seguinte. Volta o vídeo. Quando eu coloco as questões, você vai pausar e você vai fazer. Ah, João, são as mesmas questões que eu já vi você resolvendo? Sim, as mesmas questões. Porque se por acaso você tiver alguma dúvida, você adianta o vídeo e você vai ver a resolução. Então, você precisa refazer várias questões de notação científica para ficar bem fixado, porque o pessoal se confunde muito. Andei para a direita, andei para a esquerda, e agora vai ficar positivo, vai ficar negativo? Então o que você tem que fazer? Assiste esse vídeo mais uma vez, se for necessário, e refaça essas questões. Depois que você refizer essas questões, aí sim você pode pesquisar em vários sites aí, o TD que seu professor passou, talvez, alguma questão do Enem. Aí você pega essas questões e vai praticando. Mas não deixa de refazer essas questões. Lembra, física, matemática, química, você só vai fixar o conteúdo resolvendo questões. Beleza, galera? Se você passou daquele primeiro recado que eu dei, chegou até aqui, por favor, não deixe de deixar o seu like, deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida, eu vou esclarecer todas. Valeu, galera, vamos detonar a física.